Questão, letra D agora, questão 2, na verdade. Nessa letra D, ele diz o seguinte: o potencial elétrico no centro do quadrado devido à distribuição de cargas. Essa última parte é extremamente importante, porque ele diz em relação à distribuição de cargas. Minha Q1, Q2, Q4 e Q3. Quando ele fala de potencial elétrico, eu sei que o meu potencial elétrico vai ser o potencial da carga 1, o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, mais o potencial da carga 4. Esse potencial elétrico total vai ser Q1 vezes a distância da minha carga 1 em relação àquele ponto. Que ponto é esse? Se nós usarmos trigonometria, esse ponto aqui, essas distâncias valem D. Então, eu sei que vai ser o potencial de cada carga minha sobre a distância que eu quero da carga até o ponto do meu potencial elétrico. Agora, basta substituir potencial elétrico total. K vezes Q sobre D. Q2 é 2K Q sobre D. Mais. Q3 menos KQ sobre D. Q4 mais KQ sobre D. Menos. Com mais, corto. Eu tenho, então, que potencial elétrico total vai ser 3KQ sobre D. Encontrei o meu potencial elétrico naquele ponto. Essa questão foi só para finalizar com chave de ouro, ou seja, meio pontinho ganho na prova praticamente de graça. Agora, nós vamos para a nossa questão 3. Ela diz o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1 positiva de 2 microcoulombs e Q2 menos 6 microcoulombs, estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros. Ou seja, quando eu leio esse tipo de questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar essa distribuição de cargas. Para então as nossas contas facilitarem. Eu sempre aconselho que vocês desenhem em física, porque o desenho, ele te dá uma noção mais real do problema. Você consegue tocar o problema. Igual, por exemplo, nessa número 3, ele diz que você tem uma carga Q1 positiva a uma distância de 600 milímetros de uma carga Q2 negativa. Ok. E ele diz, uma terceira carga Q3 é colocada no ponto médio, ou seja, em 300 milímetros eu pego e coloco uma carga Q3. Essa carga Q3, ela é positiva. Qual o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Nós sabemos que nós vamos ter que calcular força elétrica entre essas três cargas nesse ponto. Da carga 3 é 0, mas a carga 1, ela tem uma força elétrica que sai e a carga 2 tem uma força elétrica que entra na carga 2. Então, eu vou ter que força resultante igual a 0.
quem são minhas forças resultantes? Força elétrica 1 mais força elétrica 2. Ou seja, eu tenho que agora só substituir essas forças elétricas em relação à minha carga 1. Eu vou ter que minha força elétrica 1 vai ser Q1 vezes Q3, que é em relação ao meu ponto Q3, sobre a distância, que vai ser 0,3 ao quadrado, isso em metros, mais Q2 vezes Q3 em relação à distância de Q2 para Q3, 0,3 metros igual a 0. Eu tenho 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, porque é microcoulombs, vezes 3 vezes 10 a menos 6, sobre 0,9, mais 9 vezes 10 a nona, vezes 6 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, sobre 0,9, igual a 0. Vou trazer essas contas aqui para cima. Isso me resulta em 0,54 sobre 0,09. Perdão aqui, tá, gente? É 0,09. Mais 0,162 sobre 0,09. Isso igual a 0. Resolvendo essas contas, dá 0,6 mais 1,8 igual a 0. Ou seja, eu tenho que força resultante, a minha força elétrica naquele ponto, é 2,4 newtons. Essa questão é bem fácil, eu só quis fazê-la para vocês, porque nesse caso, ele não pede, por exemplo, quanto vale a carga 1, ou qual é a distância em que o ponto elétrico se encontra. Nesse caso, ele pede a força elétrica resultante naquele ponto. Então, eu tenho que força elétrica, vocês só vão somar e colocar igual a 0. No final, que vocês vão dizer que essa força elétrica é igual ao valor que vocês encontraram. Então, agora, nós vamos para a questão 4. A questão